A paz do Senhor Jesus! Eita glória, povo de Deus! No vídeo de hoje vou estar trazendo mais uma ministração que o Senhor passou para mim estar entregando para a sua igreja. Eita glória! O Senhor assim falava: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tudo nessa terra passa, mas minhas palavras permanecem fiéis. Há poder em quem persevera, em quem acredita sem duvidar. Oh, glória a Deus, que vou agir. A minha graça opera com mais profundidade. O inimigo se levanta para os fazer cair, fazer duvidar da palavra. Coloca dúvidas, distrações, tentações. Aqueles que buscam a força em mim e me obedecem, saem da minha presença renovados. Oh, glória a Deus, aleluia. E as forças eu dou diariamente. Há poder na oração em línguas. Não menospreze, aleluia, pois intercedo por ti no profundo e renovo. Forças descem sobre ti continuamente, além de deixar sensível a minha voz. Não menospreze e busque o fogo do avivamento. Aleluia. Verás a diferença na sua vida quando este fogo estiver operando na tua vida. Nova sede pela palavra, sede pela presença, renovo, purificação. Me buscará com mais entrega, glória a Deus. Está disponível a todos. Só precisam buscar e pagar o preço, glória a Deus. Saibam, grandes são as recompensas. Quem ora em línguas intercede com mais profundidade, pois vão onde você não vê. Aleluia. Opero onde não vê saída. Dou ordens aos meus anjos para guardar a ti, aos seus, com mais profundidade. Oh, glória a Deus. E aprimoro tudo que te entreguei. Glória a Deus. Busque o dom de variedade de línguas. Glória a Deus. Aleluia. Busque o fogo do avivamento. Não tenha medo. Está disponível a todos os meus filhos. Paguei um alto preço na cruz para ficar disponíveis bênçãos inalcançáveis, para serem salvos, ficar disponível a minha graça sobre ti, para terem forças para andar em santidade. Não se esqueça, a obra quem faz sou eu. Porém, é necessário um posicionamento, é necessário buscar e verá o que eu farei na tua vida. Glória a Deus, aleluia. É, meus irmãos, poderosa é essa palavra. Confesso que eu fugi um pouquinho dela, aleluia, porque eu acho o assunto um pouco complicado, aleluia. Mas, primeiramente, meus irmãos, nós vemos o Senhor falando sobre a perseverança, sobre nós não duvidar da palavra liberada à nossa vida, para nós sermos constantes e nunca desanimar. Quer dizer, o desânimo vem. A fraqueza vem, aleluia. E é isso que o Senhor traz aqui, esse ensinamento para o que fazer quando as forças estão tão fracas, oh glória a Deus, porque às vezes tá tão difícil prosseguir, aleluia, glória a Deus, quando eu fico assim, aleluia, eu vou orando em línguas estranhas, porque às vezes eu não tenho forças nem para orar normal, ali interceder, aquela coisa, a luta tá tanto, e aí eu começo a orar em línguas estranhas, o Senhor vem e ministra o meu coração, e daqui a pouco as forças já voltaram, aleluia. É difícil a caminhada, meus irmãos, não é fácil, parece fácil a forma de se expressar, mas não é. Oh, glória a Deus, eu quero contar a minha experiência sobre isso. Mas antes de contar a minha experiência e deixar uma palavra, glória a Deus, vamos aqui destacar o que o Senhor fala. Oh, glória a Deus, aleluia. O poder, aleluia, da oração em línguas estranhas. Aleluia. Acho que eu já vou falando um pouco de mim. Eu vou tirar, por exemplo, eu já sou batizada, era batizada com o Espírito Santo já há um tempo, mas era só algumas palavrinhas que eram em outras línguas ali e tudo mais. E eu comecei a pedir ao Senhor a oração em línguas estranhas, porque eu não conseguia orar em línguas estranhas. Então eu comecei a pedir isso. Oh, glória a Deus, aleluia. E passou-se um pouquinho de tempo, porque até então, durante muito tempo, eu menosprezava o falar em línguas estranhas. Eu achava que era um dom que não via nexo, ninguém tinha vindo e me explicado a importância de orar em línguas estranhas, então eu nunca fui de buscar. Mas quando eu percebi, logo de cara, o único ensinamento que veio aqui, orar em línguas estranhas, falava de edificação, e eu falava, epa, a luta tá grande, eu preciso ser edificada. E foi aí onde que eu comecei a buscar, e eu comecei a orar pedindo isso. E aí o Senhor falou para mim, descerá sobre ti o fogo do avivamento.
Aleluia. Confesso para vocês, meus irmãos, eu não entendi o que aquilo queria dizer. Aí eu tive um determinado sonho. Aleluia, no sonho eu estava no monte, aleluia, glória a Deus, eu subia no monte para orar, e ali vinha uma língua de fogo, glória a Deus, aleluia, aleluia, essa língua vinha voando, aleluia, entre as árvores, oh glória a Deus, aleluia, daqui a pouco ela se tornava uma bola e ela brilhava, aleluia, e essa bola ela vinha e descia sobre mim, oh glória a Deus, aleluia, e depois eu buscando ao Senhor na madrugada, desceu o fogo do Espírito Santo e eu comecei a orar em línguas estranhas, aleluia, variedade, o dom de variedade de línguas estranhas, né, podemos se falar, e foi orando, 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 a voz do Senhor ficou mais sensível, o Senhor começou a falar comigo, aleluia, em todo o tempo, até então tinha momentos determinados que o Senhor falava, aleluia, o Senhor foi me dando força, mais forças para buscar, a minha vida começou a mudar, eita glória, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o Senhor começou, com o passar do tempo, começou a me explicar o poder da oração em línguas estranhas, que é Ele que intercede, aleluia, o Senhor fala, eu intercedo pelas nações, eu intercedo pelo próximo, eu vou no profundo aonde tu não vê, aleluia, vou intercedendo com afinco por cada filho, glória a Deus, aleluia. O Senhor dá livramento, o Senhor derrama curas, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor fala, é uma poderosa arma na batalha espiritual que muitos não dão valor e não buscam, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí, aos poucos, aleluia, fui tendo essa intimidade que no momento que eu quiser, aleluia, eu começar a orar em línguas estranhas, aleluia, às vezes tem momento que eu tô meio apreensiva, com medo, triste, aleluia, eu começo a orar em línguas estranhas, oh, meus irmãos, o renovo vem, aleluia, o Senhor começa a ministrar, porque comigo é assim, é eu começar a orar em línguas estranhas, aleluia, o Senhor vem e ministra ao meu coração, a não ser quando eu chego em um determinado lugar, aleluia, oculto, e o Senhor pega e fala, está em guerra. Minha filha, neste culto, aleluia, tu orarás em línguas estranhas. Mas eu não fico atrapalhando o culto, meus irmãos. Eu vou baixinho, disfarçadamente, e começo ali a orar em línguas estranhas. E eu sei que no mundo espiritual está havendo guerras. Aleluia, e depois o Senhor fala, estou derramando curas sobre cada um que aqui está. Estou renovando vidas, estou dando livramento de morte. Aleluia, glória a Deus, é o poder da adoração, é o poder da intercessão, é o poder da oração em línguas estranhas, eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Quero, aleluia, deixar um versículo, aleluia, para os irmãos que se encontram em Atos, capítulo 2, aleluia, glória a Deus, do 1 ao 4, aleluia, a cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu escolhi justamente este versículo para estar lendo para os irmãos, porque me lembrou ao meu sonho, aleluia, o que o Senhor me mostrou, aleluia, glória a Deus, aleluia, o Senhor vem me mudando dia após dia, mas meus irmãos, aleluia, não é fácil, eu não posso pegar e falar para os irmãos, meus irmãos, aleluia, vai chegar no culto e vocês já vão começar a falar línguas estranhas, não, meus irmãos, a não ser se a glória te envolver, aí é outra coisa, quando Deus, aleluia, no meu caso, foi necessário muita busca, aleluia, foi necessário ir para o monte orar, foi necessário oração às madrugadas, foi necessário eu pedir, aleluia, havia em mim uma dureza, aleluia, eu não conseguia me entregar, aleluia, mas conforme eu fui buscando ao Senhor, aleluia, não desistindo, mas clamando, aleluia, glória a Deus, o Senhor derramou sobre a minha vida, e essa arma espiritual, aleluia, esse fogo do avivamento, ele está disponível a todos, oh glória a Deus, mas é necessário pagar um preço, é necessário posicionamento, é necessário obediência, é necessário buscar, aleluia, você não vai conseguir isso de qualquer forma, oh glória a Deus, aleluia, mas se tu se posicionar, buscar, clamar, aleluia, fazer o querer do Senhor, o Senhor derramará sobre a tua vida, aleluia, o Senhor age de acordo, aleluia, a fé de cada um, ele não vai fazer algo na tua vida que você não crê, mas se você crer, confiar, descansar e pedir, começar a pedir, aleluia,
aleluia, pede, meus irmãos, oh glória a Deus, pede que o Senhor vai conceder o desejo do seu coração. Eita glória, louvado é o nome do Senhor. É muito bom, meus irmãos, estarem, aleluia, sempre, aleluia, ser renovados pelo Senhor e deixar o Senhor operar a nossa vida. A gente pode não entender, porque pode, aleluia, vir de uma forma que nós não entendemos, aleluia, a situação, aleluia, mas entrega os caminhos no Senhor, descansa, persevera, não duvide da palavra liberada, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida, glória a Deus, aleluia, que o Senhor venha te renovar, te fortalecer, repreender todo laço maligno contra a tua vida, aleluia, e fazer grandes coisas, oh glória a Deus, aleluia, te encher, aleluia, diariamente, te renovar, te purificar, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, em que você venha ser sensível à voz do Espírito Santo, oh glória a Deus, quem puder curte, compartilha, e que Deus possa te abençoar grandemente, oh glória a Deus, aleluia.